Jamais se viu tal coisa. A admiração diante de algo surpreendente, algo impossível de se realizar, sempre nos faz ficar perplexos, surpresos, admirados. Isso pode ser algo negativo. Por exemplo, quando terminou a Segunda Grande Guerra Mundial e foram divulgados os horrores praticados nos campos de concentração para exterminar judeus e outras minorias, as pessoas, diante da crueldade que testemunharam, declararam: jamais se viu tal coisa. Entretanto, também somos surpreendidos pelas coisas positivas. Quando se realiza algo que ultrapassa o natural, supera os limites humanos, vence a barreira da normalidade. A cura de um homem mudo e endemoninhado levou as multidões que presenciaram aquele milagre a declararem: jamais se viu tal coisa em Israel. Este milagre está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 34, que diz: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. A multidão ficou impressionada com as curas que Jesus realizava, e nesse caso, em expulsar um demônio e restaurar a fala, a saúde e a comunidade àquele que estava endemoninhado e permitir seu retorno ao convívio de sua família, de seus amigos. Os fariseus, é claro, não ficaram nada satisfeitos, reagiram com medo, pois embora não soubessem de onde vinha o poder de Jesus, eles sabiam que não podiam controlá-lo. E assim, eles tinham medo do que não entendiam e não podiam controlar. E responderam, não com admiração, mas com cinismo. Eles já haviam começado a conspirar contra Jesus. Incapazes de explicar o poder curador de Jesus e não querendo reconhecer seu relacionamento com Deus, eles não apenas descartaram o milagre, mas também o acusaram de conspirar com o diabo, ao afirmarem: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Em um milagre anterior, quando Jesus expulsou demônios de um homem cego e mudo, e as alegações feitas pelos religiosos foram que ele expulsou os demônios porque estava ao lado deles, Jesus rebateu esse argumento, apontando que fazer isso seria o mesmo que trazer divisão a uma casa. No entanto, você pode imaginar que, mesmo sendo uma mentira, algumas pessoas ouviram o que os fariseus disseram e acreditaram neles. Infelizmente, uma acusação, uma afirmação, não precisa ser verdadeira para que as pessoas acreditem. É assim que era no tempo de Jesus e é assim que é agora. Exemplo disso são as fake news que se passam por verdades com o objetivo de enganar as pessoas. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler, afirmou que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Hoje, um dos principais motivadores de notícias mentirosas e sensacionalistas é o comércio de cliques na internet. Com isso, através de manchetes chamativas, os sites recebem maior número de visitantes, elevam as visualizações da página virtual e então aumentam os ganhos financeiros com publicidade, fazendo com que as pessoas sejam enganadas e iludidas com falsas ideias e falsas promessas. Isso resume a consequência trágica da divulgação de notícias mentirosas. Essa situação é bem antiga. O que muda com o passar do tempo é a forma, o método empregado pelos que querem distorcer a verdade. Jesus entende a sua frustração. Ele sente a raiva crescendo dentro de você. No entanto, não precisamos agir de uma maneira pecaminosa. Você não precisa ficar desiludido, sem esperança de que ocorram mudanças para melhor. Através do poder do Espírito Santo, podemos escolher seguir os passos de Jesus e simplesmente fazer a coisa certa. Às vezes, isso significa sorrir e suportar.
Às vezes pode significar uma repreensão suave e às vezes significa apenas evitar o contato com a referida pessoa. Muitos ao longo da história se levantaram para distorcer a verdade da palavra de Deus, alegando que os milagres foram embustes, invencionices dos discípulos. Outros tentaram explicar cientificamente os milagres, declarando que não há nada de sobrenatural neles. Outros ainda simplesmente negam tudo, declarando que a Bíblia é apenas um livro para oprimir os inocentes e ignorantes. Fake news que têm sido disseminadas e enganado milhares de pessoas. A resposta de Jesus a todos esses é a mesma dada ao apóstolo Tomé, que se recusava a acreditar na sua ressurreição, mesmo que testemunhada pelos outros apóstolos. E somente após Tomé ver Cristo ressuscitado é que deixa de ser um descrente e passa a ser um crente. Daí Jesus dizer: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Somos bem-aventurados, pois apesar de todas as mentiras em forma de verdade, lobos em peles de ovelhas, decidimos crer nos seus milagres, crer no Filho de Deus. Esse milagre, registrado de uma forma tão resumida, enfatiza que Jesus tem poder e autoridade sobre doenças, desastres, morte, trevas, demônios. Jesus tem poder sobre o mundo visível e o mundo invisível. Como você reage ao poder de Cristo? Com admiração? Com desejo de tornar-se seu discípulo, de segui-lo, de viver para a sua glória? Ou com medo de ter que rever seus valores, suas ideias e assim age com cinismo, zombando e negando a verdade? Muitos que presenciaram a cura do homem mudo e endemoninhado ficaram admirados, mas ao ouvirem as murmurações dos fariseus, se deixaram convencer por suas mentiras, tornando como verdades. Mas outros testemunharam e creram e tornaram-se discípulos de Cristo. A que grupo você pretende juntar-se? Que Deus te deu discernimento para seguir aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siga Jesus. Amém.